Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, tira ele de mim. Pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com ela. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não
Fala galera da Rede Jovem, graça e paz a todos. É com muito prazer que nós estamos novamente reunidos de forma online, né? E eu gostaria de convidar vocês para, nesse momento, nós cultuarmos ao nosso Deus, levantarmos um altar de adoração a Ele, aonde nós estivermos, aonde você estiver nesse momento, que nesse lugar onde você esteja, meu querido, seja levantado um altar de adoração ao nosso Deus, ao Senhor de todas as coisas. Eu convido você a compartilhar comigo uma palavra nessa noite e que o Espírito Santo de Deus possa trazer revelação ao seu coração da mesma forma que Ele trouxe ao meu nesses dias estudando sobre esta palavra. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Oremos. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse momento. Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, Pai, para glorificar-te, para te exaltar, Senhor. Deus, nós reconhecemos que Tu és digno de toda adoração e de toda manifestação de adoração. Senhor, nesse momento que nós vamos estar reunidos, que Tu possas falar conosco através da Tua palavra, Senhor, que nos liberta. A Tua palavra é a verdade, Senhor, que liberta a nossa mente, o nosso coração, que liberta a nossa vida, Senhor. A Tua palavra nos instrui, nos exorta e nos ensina, Pai, a maneira correta de vivermos, a maneira que Te glorifica, Pai. Por isso, Senhor, que a nossa mente esteja voltada agora em atenção para este momento que estamos reunidos, para que a gente possa, Pai, ter revelação da Tua palavra e aprender um pouquinho mais dela. Senhor, eu clamo pelo Teu Espírito Santo, eu clamo pela manifestação dEle, eu clamo pelo agir dEle, que Ele fale agora através de mim, que Ele interaja com a Tua igreja agora, é o que eu Te peço. E nós já Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bem, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor... já faz um tempo que o Senhor me deu essa palavra, mas eu acredito que esse seja um momento de compartilhar ela com vocês. E que em nome de Jesus o Senhor me dê graça e favor para compartilhar, para que vocês possam ser edificados, amém? Eu gostaria de falar hoje sobre o hedonismo, amados. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão, mas eu trouxe aqui para vocês a definição do que é o hedonismo. Derivado da palavra grega hedonê, que significa prazer e vontade. Então a palavra hedonismo, ela deriva da palavra grega hedonê, que significa prazer ou vontade. O hedonismo, queridos, é uma filosofia que coloca o prazer como o bem supremo da vida humana. Ou seja, o prazer no centro da vida, né? É como se nós pensássemos e agíssemos da seguinte forma: se não me traz prazer, eu não quero, eu tô fora, né? Coloca o prazer no centro da vida humana. E das diversas correntes de pensamentos, queridos, a mais comum na pós-modernidade, ou seja, nos nossos dias atuais, é o hedonismo. Poucas filosofias são tão perigosamente atraentes como ela. E sabe por quê, queridos? Porque o hedonismo ele se relaciona diretamente com aquilo que se tornou o objetivo de vida de tantas pessoas, que é o prazer, a busca pelo prazer. Então, por isso que ela tem sido, infelizmente, perigosamente muito atraente na nossa sociedade atual, porque ela tem esse enfoque nessa busca do prazer a todo custo, de nós vivermos para fazermos tão somente aquilo que nos dá prazer. Para o hedonista, só se deve buscar aquilo que dá prazer, enquanto qualquer fonte de dissabores tem que ser imediatamente eliminada em prol de uma vida voltada exclusivamente para satisfazer a própria vontade.
Nem é preciso pensar muito para percebermos erros e enganos nessa filosofia. E eu gostaria de falar hoje sobre isso com vocês, queridos, sobre o hedonismo. Não é muito difícil notar o quanto essa filosofia está impregnada na nossa sociedade atual. Vejamos, por exemplo, casamentos duradouros estão cada vez mais raros hoje, né? E por quê? Porque mantermos um casamento duradouro, um casamento permanente, vai muitas vezes gerar, nós sabemos, os casados, né, que há muitos dissabores e contrariedades no caminho de uma relação duradoura. Sabemos disso, né? São duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes, com criações diferentes, que se unem no ato do matrimônio. E nós sabemos que esse relacionamento muitas vezes gera muitos conflitos, muitas dificuldades. Muitas pessoas não sucumbem a essas dificuldades. Então, casamentos duradouros está cada vez mais raro na nossa sociedade. Isso é um traço do hedonismo. Se manter virgem até o casamento tem sido motivo de piada isso, né? Infelizmente, né? Se falar que uma moça ou um rapaz está se guardando até o casamento tem se tornado motivo de piada e de espanto, né? De escândalo até no meio da nossa sociedade. É tipo inviável praticamente isso nos nossos dias. Não se valer de práticas corruptas para se beneficiar é bobagem, pois afinal todo mundo faz isso. Se quer fazer alguma coisa, faça, não importa o que seja. Afinal, esta é uma frase, né? Nesta vida, o que não se pode passar é vontade. Tudo isso nos leva ao tema central desta filosofia, querido, de vida, que se escuta na boca de qualquer um em qualquer lugar. O importante é ser feliz. O importante é a busca pelo meu prazer, pela minha felicidade. E sabe o que é mais triste de tudo isso? É que essa filosofia de vida diabólica, querido, ela também tem invadido a igreja. Ela também tem invadido o mundo cristão. Há muitos que pregam e acreditam que o cristão precisa buscar sua felicidade e prazer a todo custo. Há muitos, queridos, há muitos cristãos que pregam isso. Que o cristão ele deve buscar sua felicidade e o seu prazer a todo custo. Há muitos que não têm cumprido seu chamado. Por quê? Porque cumpri-lo vai exigir sacrifícios, renúncias. Há muitos que não têm uma vida de oração e leitura da palavra, porque acham que só devem fazer isso quando sentem vontade. E os que não jejuam com a desculpa de que vão passar mal, né? Claro que vamos passar mal quando jejuarmos, afinal nós vamos estar afligindo a nossa alma, a nossa carne, né? O jejum é isso, é aflição de alma. E muitas vezes nós vamos realmente passar mal com uma dor de cabeça, com um mal-estar. Por quê? Porque nós estamos tirando aquilo que a carne está acostumada o tempo todo. Então tem muitos que não jejuam por essa desculpa, porque eu vou passar mal. E não pode, né? A alma, o corpo não pode ser submetido a uma disciplina espiritual. E os que não dizimam e ofertam, queridos, né? Às vezes na igreja nós oramos pedindo que o Espírito Santo incomode aqueles que podem ser um dizimista dentro da casa do Senhor, que pode ofertar, mas que não faz isso. Mas pensando sobre isso, o Senhor me trouxe exatamente isso, querido. Que às vezes a gente ora para que certas pessoas na igreja sejam tocadas pelo Espírito Santo, mas quando na verdade eles já conhecem a palavra. Eles já sabem o que fala, o que diz a palavra com relação aos dízimos e ofertas. E não ofertam por quê, querido? Porque não querem. E muitas vezes nós ficamos pedindo para que o Espírito Santo convença, quando o Espírito Santo já mostrou na palavra. E tudo que depende agora dessa pessoa é se submeter em obediência à palavra, independentemente de gostar, de ter vontade ou não de fazer isso. Então o que tem que mudar? É a palavra? O que tem que mudar somos nós, é o nosso coração, né? Tem pessoas que têm horror
de ofertar, de ajudar as pessoas, de ser generoso. Por quê? Porque para eles isso não gera prazer, isso não é prazeroso. Isso é hedonismo, queridos. Fazer só aquilo que nós temos vontade, cumprir da palavra só aquilo que nós temos vontade, só aquilo que nos gera um certo prazer. As outras partes que eu ainda não concordo, que eu ainda acho que não deve ser, eu não faço. Isso é hedonismo, é a busca do prazer próprio o tempo todo. E tem aqueles também que acham que cristão não deve ficar doente, né? Não pode ficar doente, né? Não pode ter uma depressão, não pode ter um transtorno de ansiedade ou coisa parecida, porque se tiver doente, não tem o Espírito Santo. Se ficar doente, talvez não seja tão usado assim. E aí esquecem que quando o homem caiu ali no Éden, toda a natureza do homem caiu junto, né? E nós estamos suscetíveis a adoecermos, a envelhecermos e a morrermos. Por quê? Porque a natureza adâmica, a natureza do homem caiu ali no Éden. E isso nos tornou suscetíveis, queridos, a essas mazelas hoje. O pecado, infelizmente, trouxe isso. Mas muitos crentes acham que não podem ficar doentes, né? Tem muitas pessoas que agora nesse período do coronavírus falaram que não iam se resguardar, que não iam ter o devido cuidado, porque Deus ia curá-los, porque Deus ia guardá-los, né? Então, e nesse momento assim que a gente ouve essas coisas, a gente lembra até da tentação de Satanás a Jesus ali no deserto, quando disse para Jesus se jogar de cima do pináculo do templo, porque não estava escrito que ao teu respeito os anjos do Senhor iriam te guardar, né? Mas Jesus vira para Satanás e fala, mas também está escrito que nós não deveríamos tentar o nosso Deus em vão. Então isso também é criancice e hedonismo, querido, acharmos que nós só temos que ter o lado bom da nossa fé cristã. Igual a mulher de Jó, né? E quando Jó caiu doente, enfermo, o que ela fez? Agora que tu estás doente, amaldiçoa o teu Deus, né? E Jó falou exatamente isso para ela, uma frase que quebrando esse hedonismo na parte dela. Quer dizer que o bem tu aceita com prazer, mas o mal não, né? Aquilo que te dá prazer, que vem de Deus, isso tu aceita, mas aí quando vem o mal, isso já você não aceita, você não quer. Hedonismo puro, querido. Achar que porque somos cristãos não iremos mais adoecer, não estamos mais suscetíveis às coisas desse mundo. Isso é uma grande mentira. Há muitos também que acreditam que o cristão não pode passar privações financeiras, porque se passar, não está firme na fé, né? E o que dizer, muitas vezes, dos desigrejados também, né, queridos? Porque nós sabemos que a vida em comunidade, ela nem sempre é prazerosa. Nem sempre é prazeroso nós lidarmos com pessoas, né? E tem muitos que têm escolhido abandonar a vida de comunidade e têm se tornado desigrejados, pessoas sem igrejas, pessoas que acham que podem servir a Deus solitariamente, na sua própria casa, do seu jeito, da forma como é prazeroso para si. Puro hedonismo, querido. Sabemos que, como eu falei há pouco, a vida de comunidade ela não é fácil, porque lidamos com as diferenças uns dos outros e vamos ter que saber conviver com essas diferenças e valorizar isso. As nossas diferenças, elas nos tornam mais fortes, mas muitos não conseguem enxergar por essa ótica e muitos têm abandonado suas igrejas, suas comunidades para viverem de formas isoladas, para viver um cristianismo que eles acreditam que é dessa forma que gera prazer neles, né? Que não vão ter conflitos e nem problema com ninguém, afinal vão servir de forma solitária, sozinhos.
Eu gostaria de compartilhar também com vocês uma pesquisa muito reveladora do psicólogo Martin Seligman, professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Olha só o que esse professor, que era um psicólogo, ele constatou. Ele constatou que aquilo que as pessoas entendem como felicidade é baseado em 3 pilares: o prazer, o engajamento e o significado. E o que ele constatou dessa pesquisa, queridos? Que a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela vem buscando a felicidade justamente no mais fraco desses 3 pilares. E qual é? O prazer, que é justamente no que nós estamos falando. Então, esse professor, ele constatou, queridos, que a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela tem buscado o contentamento, ela tem buscado a felicidade justamente desses 3 pilares. Ela tem buscado o contentamento num dos pilares que ele acredita ser o mais fraco, que é o prazer. E aí ele continua falando assim: é importante sentir prazer, mas tornar isso o objetivo de vida leva as pessoas justamente a se afastarem dos demais pilares, que é o engajamento e o significado. A busca do prazer a todo custo torna as pessoas egoístas, centradas em si mesmas, com uma visão deformada a respeito do próximo, além de consumistas ao extremo. Curiosamente, a pesquisa de Martin ainda aponta que o engajamento e o significado são a melhor maneira de se alcançar a felicidade. Então, o pesquisador, este psicólogo, ele constatou, querido, curiosamente, que o engajamento e o significado são as melhores maneiras de se alcançar a felicidade. E ele nos dá uma definição sobre engajamento e significado. E olha só a definição dele. Engajamento diz respeito ao seu trabalho, sua família e até a sua igreja, onde você pode se envolver, produzir algo, usar seu talento e imaginação para criar, se desafiar a novas metas. Então, o engajamento, querido, ele diz respeito a você se envolver em algo. Então, ele fala ou no trabalho, ou na família, ou na igreja. E ao nos envolvermos, né, ao nos engajarmos nesta causa, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E ele fala sobre isso, de usarmos o nosso talento, a nossa imaginação para criarmos, para sermos úteis nesses lugares, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua igreja, que haja engajamento em você. É um dos pilares que traz a verdadeira felicidade para o homem. Outro, que é o significado. Olha a definição dele de significado. Diz respeito a fazer parte de algo maior. A fé, a crença, ou seja, servir a Deus e se submeter à sua vontade nos traz felicidade. Olha só que coisa interessante, querido. O significado é você fazer algo maior, é você dar uma significância à sua vida, é você se doar, é você se dar por algo maior. E aqui ele cita a questão da fé. Servir a Deus e se submeter à vontade dele trará felicidade, trará um significado de vida para as nossas vidas. Vemos através dessa pesquisa, queridos, que não é a busca pelo prazer como objetivo maior da nossa vida que traz felicidade realmente ao homem. Mas em contrapartida podemos identificar os 2 pilares, engajamento e significado, na história dos apóstolos e dos pais da igreja. Olha só, todos sofreram perseguição, prisões, exílio e muitos foram feitos mártires, queridos. Contudo, na história desses homens, sua caminhada para o martírio não é descrito que os mesmos estavam caminhando para aquele lugar, sentindo tristeza, pesar ou até mesmo medo.
mas iam para a morte com um brilho nos olhos e com a certeza da salvação. Se sentiam honrados, queridos, por sofrerem pelo nome de Cristo. Certamente não estamos falando aqui de masoquistas, mas de homens que sabiam que a morte não era o fim, porque tinham a certeza da sua salvação. E isso criava neles, querido, um engajamento e um significado de vida. Então a gente vê na vida dos apóstolos e dos pais da igreja esses dois pilares, o engajamento e o significado realmente. Eles deram sua vida, eles se engajaram em prol da obra de Cristo. Eles deram significado às suas vidas através desta obra e por elas viveram, queridos, com uma convicção que nem a morte, que nem diante da morte lhes roubava essa convicção, nem diante das coisas horrendas que eles iriam passar. Essas coisas não roubavam deles o significado e o engajamento, as convicções que eles tinham em Cristo Jesus. Servir a Deus não é garantia de que tudo vai nos dar prazer o tempo todo. Muitos servos de Deus passam por adversidade e nem por isso estão fora da vontade de Deus, querido. Eu vou repetir isso porque isso é forte. Muitos servos de Deus passam por adversidade e nem por isso estão fora da vontade de Deus. Podemos ver o exemplo de vários homens e mulheres de Deus. Podemos citar aqui Jó, nós podemos citar os profetas do Velho Testamento, nós podemos citar os discípulos de Jesus, nós podemos citar o próprio Jesus, querido, que é o nosso maior exemplo. Se teve uma coisa que Jesus não viveu, foi para uma vida de prazer próprio, foi por uma vida de busca de prazer próprio. Antes de Jesus ir para a cruz, você acha que Jesus sentiu prazer indo para a cruz, sentiu prazer sabendo daquilo que iria acontecer? A palavra de Deus diz que lá no Getsemane ele suou gotas de sangue, tamanha aflição e dor que Jesus estava sentindo por cumprir o propósito de Deus. Se tem uma coisa que o nosso mestre não viveu, foi para a satisfação própria, foi para a busca do prazer desse mundo, das coisas desse mundo. O exemplo dessas pessoas nos mostram que servir a Deus não é nenhuma garantia de prazer contínuo e nulidade de sofrimento. E sabe por quê, queridos? Porque o cristão ele não vive apenas para os prazeres desse mundo. Nós não vivemos apenas para os prazeres desse mundo. O apóstolo Paulo disse ao seu discípulo Timóteo que nos últimos dias tudo seria ainda mais difícil. E entre outras coisas, as pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E que só ouviriam o que lhes interessariam, recusando a verdade. Você vê isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e 4. Pode ler, você vai ver o que Paulo fala para Timóteo com relação aos últimos dias. Que seria ainda mais difícil, que o hedonismo estaria ainda mais enraizado na nossa sociedade e, infelizmente, querendo invadir a igreja. Jesus mesmo previu a seus discípulos que servir a Ele não era garantia de uma vida tranquila. Muito pelo contrário, seriam muitas vezes alvo de ódio. Mesmo na antiga aliança, queridos, já se sabia que a busca exacerbada pelo prazer era fútil. Olha o que diz Eclesiastes 2:1. Eclesiastes 2:1 diz assim: Então resolvi me divertir e gozar dos prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. As dores, dificuldades e provações fazem parte da trajetória de fé e nos ensinam a sermos perseverantes e maduros. As dores, queridos, as provações, elas nos ensinam a sermos perseverantes e maduros. Eu não acredito em uma maturidade que não seja gerada através de uma fé que suportou muitas coisas,
que suportou sofrimento, perseguições, injustiças e tantas outras coisas. Isso nos traz maturidade espiritual. Olha o que diz Tiago 1, verso 2 e 3. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então há um objetivo para nós alcançarmos através das dificuldades que passamos, que nós sejamos maduros e corretos, não falhando em nada, queridos. Olha o que Tiago diz no início: sintam-se felizes quando vocês passarem por todo tipo de aflição. Isso vai totalmente contra o que o hedonismo ensina. Sintam-se felizes porque a fé, ela vence essas provações. E quando isso acontece, vai ser gerado perseverança em nós. E essa perseverança vai trazer maturidade nas nossas vidas. Na bastante conhecida Galeria da Fé, lá em Hebreus, capítulo 11, você vai ver, você pode ler o capítulo todinho, você vai ver lá a Galeria dos Heróis da Fé. O autor relembra que os verdadeiros servos de Deus sempre foram detestados pelo mundo, que nem mesmo era digno deles. E muitos tiveram um fim trágico para as suas vidas terrenas. Leia o capítulo 11 de Hebreus e você vai ver aqueles que são considerados os heróis da fé. Como foi a vida deles? Você vai ver que muitos tiveram um fim muito trágico, queridos. Mas o nome deles está lá em Hebreus, no capítulo 11, da Galeria dos Heróis da Fé. Deus não prometeu a ninguém uma vida livre de dor e sofrimento. Já próximo ao fim da vida, Paulo antevia o que lhe aguardava em breve, crendo que seria levado a salvo ao reino celestial, independentemente do que antecedesse a ele nessa vida. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, aquilo que Paulo diz antes de partir para a eternidade. Olha que coisa mais linda, queridos. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Isso daqui é a fala de um homem diante da morte, de um homem que estava sujeito a morrer de uma forma trágica. O Senhor me livrará de todo o mal. Ele não está falando do mal, que ele não iria ser um mártir e que ele não iria passar por aquele sofrimento. E me levará em segurança para o seu reino celestial. Ou seja, o Senhor estava livrando, o Senhor já estava dando fim a tudo aquilo que Paulo estava vivendo. E por fim, o Senhor o levaria para o seu reino celestial. Em Apocalipse também, a Bíblia descreve a visão dos glorificados, aqueles que foram redimidos pelo sacrifício de Jesus, os salvos, dizendo que nunca mais passarão por privações como fome, sede ou ardor do sol. E além disso, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 14, do verso 14 ao 17. Queridos, a nossa pátria não é aqui. O nosso lugar de gozo e prazer eterno não é aqui. Se você tem buscado uma vida de gozo e prazer aqui, eu quero te dizer que tem algo muito estranho no seu cristianismo, no cristianismo que você tem vivido. Porque o Senhor não nos prometeu para cá. Não foi aqui que o Senhor disse que Ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Não foi aqui, não é aqui que nós não vamos mais ter fome, que nós não vamos mais passar sede ou privações, tantas dificuldades. Não foi para cá. Foi lá para o céu. É lá que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É lá que não vai haver mais doença, mais dor.
É lá, querido, que não vai haver mais miséria, é lá que não vai haver mais pedofilia, é lá que não vai mais haver violências, é lá, queridos. Infelizmente aqui nós estaremos sujeitos a tantas imundícies, a tantos sofrimentos, porque esse mundo jaz no maligno. Mas há um lugar que o Senhor preparou para nós, e é lá que você vai viver essa fonte de contentamento e prazer eterno. Não é aqui nas coisas desse mundo. O hedonismo, ele é incoerente com a vida cristã, uma vez que esta é feita de renúncia diária, querido. A vida cristã é feita de uma vida de renúncia diária e o tempo todo. Negar a si mesmo é oferecer o outro lado da face, é perdoar e amar os nossos inimigos, é bendizer os que nos maldizem, é fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, é ter a mesma humildade de Cristo, andar em santidade negando a nossa carne, é fazer a vontade do Pai. Isso é negar a si mesmo, e não há nada prazeroso em uma vida de renúncia. Não será prazeroso, querido, para você negar sua carne. Não será prazeroso muitas vezes para você ter que ser santo. Não será prazeroso para você muitas vezes perdoar. Tem pessoas que não perdoam, não liberam perdão porque falam que ainda não sentiram no coração. Isso é hedonismo, querido. Se você é um cristão, você está vivendo o hedonismo. Porque o perdão é um mandamento. Se você não perdoa, você não recebe o perdão do Pai. Então você não tem que sentir vontade para você perdoar, você precisa obedecer. Não é o hedonismo o nosso modelo de vida. Jesus é o nosso modelo, queridos. Então, que nós venhamos a saber nessa noite que o hedonismo, querido, ele é incoerente com a nossa fé. Ele é incoerente com aquilo que Jesus veio pregar na terra. Ele é incoerente com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vida cristã é uma vida de renúncia às coisas desse mundo, ao prazer que esse mundo produz na nossa carne. Então, viver um hedonismo é não viver um cristianismo verdadeiro, genuíno. Então, que a gente saiba que o hedonismo não deve e não é o nosso modelo de vida. Jesus é o nosso modelo. E Jesus teve um amor altruísta por nós, um amor que se deu por nós. Abra sua Bíblia, eu já estou encerrando, em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8. Filipenses 2, 5 e 8. Leiamos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mesmo sendo Deus, ele se tornou semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, não foi em forma de Deus, mas em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo do nosso Senhor. Essa é a vida que o cristianismo cobra da gente. Uma vida de renúncia, porque foi isso que o nosso Senhor, o nosso maior exemplo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é dessa forma que ele viveu, tornando-se em semelhança de homens e sendo encontrado em forma humana. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Que seja essa mesma forma de atitude que haja em nós, que nós tenhamos essa mesma forma de pensar, assim como houve nele, que haja em nós, queridos. Eu gostaria de ler também 2 Coríntios 5,15.
Abra sua Bíblia, em 2 Coríntios 5,15, que diz assim: E ele morreu por todos. Quem? Jesus. Para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele, ou seja, para ele, que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a vida que está proposta a nós, queridos. Essa é a vida que está diante de nós. Ele morreu por nós. E para quê? Para que nós não venhamos a viver para nós mesmos, para a busca dos nossos prazeres pessoais, mas que nós venhamos a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Esse é o cristianismo que Jesus veio nos oferecer. Essa é a vida que está proposta diante de nós, queridos. Esse deve ser o prazer da nossa vida, uma vida de renúncia. Esse não é o padrão deste mundo, este não é o padrão, esta não é a filosofia deste mundo, mas essa é a filosofia do céu. Uma vida de renúncia por amor a Cristo, uma vida de engajamento, uma vida de significância, para que nós venhamos a completar a nossa carreira, para que nós venhamos a fazer, a realizar a vontade do Pai na terra. Amém, queridos? Não viva pela busca desenfreada dos prazeres da sua carne, dos prazeres desse mundo, dos prazeres pelo entretenimento. Nessa quarentena, querido, é um bom momento para você mortificar a sua carne e buscar o Senhor mais, através da sua palavra, através da leitura, através da vida de oração. Não gaste os seus dias, nós já estamos há meses em quarentena, apenas na frente da televisão, se entretendo com programas e com programações que de nada edificam a sua fé, mas que você subjugue a sua carne, os desejos dela, o prazer que ela tem nessas coisas, em obediência àquilo que a palavra de Deus cobra de mim, cobra de você. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que o Senhor arranque de dentro do nosso coração todo hedonismo, todo engano, toda filosofia mundana, todo padrão diabólico desse mundo. Amém? Oremos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento. Senhor, nós te somos tão agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra que nos liberta, Senhor, pela verdade, Senhor, que é a Tua palavra, por essa lâmpada, Senhor, que ela é, por essa luz, Senhor, que ilumina o nosso caminho. Isso é a Tua palavra, Senhor, que nos dá entendimento e discernimento, ó Pai, de todas as coisas, ó Deus. Deus, muito obrigada, Senhor, porque nesse dia, Pai, Tu tens aberto os nossos olhos espirituais e tem nos feito enxergar, meu Deus, que aquilo que Tu queres de nós, Pai, não é uma vida centrada em nós mesmos, não é uma vida de busca pelos prazeres desse mundo. Pai, nós queremos viver, Deus, da forma como os homens de Deus, as mulheres de Deus, da Tua palavra viveram, meu Deus, com os olhos fixos, Senhor, na eternidade. A Tua palavra diz que nós devemos colocar os nossos olhos, ó Deus, naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno, meu Deus. Por isso, põe os nossos olhos na eternidade, Senhor. Nós queremos viver por um propósito maior nessa terra, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, cumprir o nosso chamado. Nós queremos cumprir o propósito da nossa vida. Nós queremos cumprir os Teus sonhos, aqueles que Tu geraste, Senhor, quando nós ainda estávamos na barriga da nossa mãe. Tu sonhaste com a nossa vida, Tu escreveu uma história para nós. Tu sonhou com a nossa história, Senhor. Nós queremos cumprir esses sonhos na terra. E para isso, Senhor, nós vamos precisar muitas vezes renunciar, Senhor, os prazeres, Senhor, da nossa carne, os prazeres desse mundo. Para isso nós vamos precisar termos uma vida de engajamento, uma vida de significado. Para isso nós vamos precisar ser intencionais, Senhor, na nossa vida, em tantas áreas, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, neste dia, nesta noite, põe os nossos olhos, Pai, naquilo que importa para Ti.
Deus, nós queremos viver aquilo que a Tua palavra diz, buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. As demais coisas, todas as outras coisas, Senhor, és Tu quem vai nos dar, Pai. Mas nós queremos viver, Senhor, para propagar o Teu reino na terra, para sermos testemunhas ousadas, Senhor, Tuas. Nós queremos viver uma vida, Senhor, que Te glorifique, meu Deus. Por isso, arranca de nós todo hedonismo, todo engano das trevas. Arranca de nós, Senhor, toda a vontade de viver para nós mesmos, todo egoísmo. Arranca de nós, Senhor Jesus, todo desejo pelas coisas desse mundo, Senhor. Que nós possamos oferecer resistência à nossa carne, que possamos oferecer resistência, Senhor, a esses convites, Senhor, a essas armadilhas, a essas ciladas de Satanás que querem nos roubar do nosso propósito eterno. Senhor Jesus, renova as nossas forças, ó Pai, é o que nós pedimos. Nós só Te pedimos, ó Deus, não nos deixe fora daquilo que Tu queres fazer na terra nesses últimos dias. Nós queremos estar fazendo parte disso. Nós queremos fazer parte da grande comissão que Tu estás levantando nesses últimos dias, para cumprir, Senhor Jesus, o nosso chamado na terra e assim trazer glória, Senhor, ao Teu nome, meu Deus. Essa é a nossa oração. Senhor, nós Te pedimos isso em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos cumprir o nosso propósito, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, Senhor. E se porventura estiver pessoas nesse momento orando comigo que caíram, Senhor, que pararam no meio do caminho, que esta seja a noite, Deus, que eles estão se levantando, que essa seja a noite que Tu estás reescrevendo novamente a história deles, que nessa noite a chama que se apagou por causa do pecado seja acesa novamente em seus corações e eles voltem a queimar por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Perdoa seus pecados, lava-os com Teu sangue, reescreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. Senhor, essa é a nossa oração para aqueles que caíram ao longo da caminhada, por aqueles que foram seduzidos, Senhor, pelo pecado e pelas coisas desse mundo. Que haja reconciliação, Senhor, nesta hora, Pai. Eu oro também por aqueles, Pai, que desejam nesse momento entregar suas vidas a Ti, Jesus, que desejam nascer de novo, nascer em uma nova criatura, gerada à Tua imagem e semelhança. Senhor, eu oro agora por esses, ó Pai. Perdoa, Senhor Jesus, perdoa seus pecados, lava-os com Teu sangue, sela-os com Teu Santo Espírito, e que a partir de agora, Senhor, eles vivam a vida, Senhor, que está proposta a eles, que eles vivam os Teus sonhos, os Teus projetos. Essa é a nossa oração, Senhor. Muito obrigada por essa noite. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graça e paz, amados. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Que você seja abençoado nessa semana, não somente você, mas toda a sua casa. Amém? Porque Deus